aqui do evento Show da Soja, que começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, em Itaporã, um evento organizado pela Agrojangada já há mais de 20 anos. O Jefferson, que é da Agriinvest, que analisa também o mercado, né, o mercado da soja, principalmente, mas outros mercados de fertilizante, insumos. Jefferson, seja muito bem-vindo aqui à Massa FM Dourados. E eu te pergunto, o que você vai trazer hoje do mercado para quem estiver no Show da Soja, para o produtor rural, para quem está no segmento do agro aqui na região sul? E bom dia mais uma vez. Bom dia, Ginês. É um prazer estar com vocês, um prazer estar em Dourados. A gente vai bater um papo muito legal hoje no Show da Soja. O objetivo principal é fazer uma palestra que eu chamo de custos e receitas. Na verdade, para nós, como uma companhia de análise de mercado, o custo de produção ele tem um peso tão importante quanto o planejamento de vendas. Então, nós começamos a fala analisando o contexto de custo, como que o produtor está gastando, porque, na verdade, a pergunta mais difícil que tem para fazer hoje é qual o valor justo da tua soja? Quanto é o valor justo da tua soja? Só que para você saber o valor justo, você tem que saber quanto você gasta. Se você não souber quanto você gasta, 150 pode ser ruim. Você não tem um parâmetro. O parâmetro inicial começa com o teu custo. Falando de mercado hoje, preço da soja, na tua opinião, está justo? Olha, está muito numa corda bamba. Sem fazer essa conta. Eu vou te falar que está numa corda bamba. R$2, R$3 para baixo, a conta azul fica vermelha. Isso é fato. E é por isso que nós tem que ficar muito atento nesse momento. Porque eu saí de Campo Grande até aqui. A visão que nós temos das lavouras hoje no MS é totalmente diferente do que nós tínhamos no ano passado, positivamente. E eu sempre falo, quanto maior a perspectiva de colheita, maior a atenção que você deve ter aos preços. Que aumenta a oferta. É uma dualidade. Exato. Se você colhe mais, é positivo, você tem mais grão. Mas porém, pressiona o preço. Pressiona o preço. Falando é matemática. Falando sobre isso, o Fabiano, lá de Campo Grande, tem uma pergunta para você. Vamos Claro. abrir o microfone aqui para o Fabiano Pirola. Fabiano, pode fazer a pergunta aí para o Jefferson, está escutando aqui. Tá certo. Ginês, Jefferson Souza, obrigado pela participação. Você falou a respeito dessa importância do controle do custo e também do planejamento de vendas do produtor. O produtor rural, nessa safra 25-26, ele teve, a parte dos produtores, fez boas relações, alguns fizeram boas relações de barter, alguns negócios, venderam antecipadamente, com um controle melhor, evidentemente, desses custos, né? E tiveram várias oportunidades de vendas com valores melhores para a saca de soja, aproveitando Chicago, dólar, prêmio no porto. E aí a gente tem agora, eu estava falando há pouco a respeito do acordo entre China e Estados Unidos, os 12 milhões de toneladas, e parte dessa carga toda sendo entregue entre março e maio lá na China, dessa soja norte-americana, exatamente quando a gente tem uma situação de escoamento maior, né, por conta da colheita aqui no Brasil, e tem o 30 de março, tem o 30 de abril, que é quando você tem aqueles vencimentos maiores do produtor brasileiro. Esse cenário de não conhecer exatamente o seu custo de produção e de não ter aproveitado alguns cenários mais positivos de venda, pode colocar já esse produtor, no seu entendimento, no vermelho, né? Tirar essa margem que ele teria numa negociação melhor, com os parâmetros melhores? Fabiano, bom dia, prazer em conversar contigo. É o seguinte, eu costumo dizer que nós estamos numa corda bamba, como eu falei até com o Ginês. Está muito sensível, é questão de R$2, R$3 por saca a menos do que está hoje e a conta já vai para o vermelho. Você deixou uma mensagem interessante, nós tivemos oportunidades para a safra 25, 26, ali em alguns momentos quando Chicago superou 11, etc., de fixação no produtor rural, com valores R$8 a R$10 acima do que estão hoje, na saca. A diferença de R$8 a R$10 por saca muda completamente a conta do produtor rural. Se hoje nós tivermos uma queda um pouco maior do que já recuou, você pode ter certeza que alguns produtores já estarão em uma zona vermelha, sem dúvida nenhuma. Por isso nós temos que ter atenção nesse momento, porque a entrada da safra tende a pressionar os prêmios. É uma lógica, né? Quanto o produtor vai colhendo, os prêmios podem ser pressionados. Consequentemente, você pode ter em alguns momentos nos próximos 2, 3 meses
uma queda no preço. Existe essa chance? Hoje ela é muito evidente para nós. Então tem que tomar muito cuidado. Está muito sensível à conta. Agora, falando em conta, Jefferson, nessa planilha do produtor, o que é, na tua leitura, o que você vem acompanhando, que está pressionando mais? Fertilizante, semente, transporte, crédito, o que você avalia que está judiando, apertando e fazendo o produtor suar mais? Excelente pergunta, Ginei. Excelente pergunta, porque o que acontece? Nós temos realidades distintas no Brasil. Você não pode falar que a soja ela é apertada para todo mundo. Se você pega um produtor que tem uma área própria, que compra à vista, ele tem um cenário totalmente diferente de um produtor que arrenda e compra a prazo. O que pesa hoje? Primeira coisa, arrendamentos exorbitantes. O arrendamento ele passou de um nível de, vamos supor, 9 sacas por hectare antes da pandemia para atingir valores de 15 sacas por hectare. Agora eu te pergunto, essa conta caiu? Não caiu. Ela continua alta. Segundo ponto importante, fertilizante. Dos insumos é o que mais pesa. Aproximadamente 25% do custo de produção é o fertilizante. E terceiro custo, que antigamente era deixado de lado, e eu tenho andado bastante pelo Brasil, e o que os produtores têm me dado de queixa disso é enorme, que é manutenção. O produtor falava, olha, antigamente a manutenção a gente resolvia com 1, 2 sacas por hectare. A manutenção está lá em cima, ela dobrou a conta do produtor. Porque você está falando de produtos dolarizados, o dólar lá atrás era X, hoje o dólar é Y. E outra coisa, o custo dessa manutenção também foi inflacionado porque as máquinas foram inflacionadas. Então são custos que até então o produtor deixava de lado, que ele está falando, opa, isso aqui está pressionando a minha margem. Se eu fosse elencar para você de uma maneira direta, o arrendamento alto prejudica o produtor. Segundo ponto, fertilizantes. Começa o ano subindo. Esse é um assunto que a gente vai falar hoje no Show da Soja. Nós começamos o ano com o P e o K subindo, para a soja essencial. E o terceiro ponto, a manutenção. Esse tripé está deixando o produtor realmente com as margens um pouco mais apertadas. Temos mais um tempinho ainda. O Fabiano quer outra pergunta lá de Campo Grande. Fabiano? Jefferson, sobre esses custos, né, que toda a safra tem, você tem dos fertilizantes, você tem de fatores dos insumos que são adquiridos, para os produtores que arrendam, também do arrendamento, que tem aumentado. Um dos fatores que nós também temos nas últimas campanhas, principalmente para aquele produtor que precisa de recurso financeiro e precisa utilizá-lo, seja via plano safra, seja de outra maneira, é exatamente esse custo financeiro. Você ter a semeadura da soja, cultivar soja ou qualquer outra cultura no Brasil ficou bem mais caro. O custo do dinheiro no Brasil é maior. Na soja tem o fator de aumento de áreas, né? Mesmo agora na 25-26, que foi a que menos cresceu, né? Cresceu pouco mais de 1,4%, mas mesmo assim você teve crescimento. Esse custo financeiro, ele impactou mais o produtor de soja do que demais produtores no Brasil, que de certo modo todos vão sofrer da mesma forma? Fabiano, impactou a cadeia inteira, mas eu gostaria de deixar uma mensagem, porque nós olhamos o custo do dinheiro, em geral, só na hora de comprar. Só que nós esquecemos do custo do dinheiro na hora de vender. O dinheiro ele é caro para comprar e para vender. O produtor tem que olhar isso. Por que ele é caro para vender? Porque a tua soja, quando você deixa ela armazenada, como a taxa de juros é muito elevada, você tem um custo de oportunidade muito elevado. A tua soja ela precisa se valorizar mais do que o CDI, mais do que 15% ao ano. Ou seja, a conta que nós temos que fazer não é só do lado da compra. O dinheiro ele é caro para comprar e ele é caro para vender. E eu te faço uma pergunta, né, hoje. Quantos produtores olham isso? Eu tenho certeza que poucos olham. O custo de oportunidade do produto dele. Ele deixa armazenado. Ele fala, não, a soja vai subir. Só que a soja ela tem que subir o suficiente para pagar a conta de oportunidade. E a conta de oportunidade é muito alta. Você pega vamos pegar um CDB, né? Não deixa de ser um grande ativo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Qualquer ativo. Hoje, carregar estoque de qualquer produto é caríssimo. Então, o crédito, ele é caro para você comprar e ele é caro para você vender. Você tem que olhar os dois lados. E impactou, Fabiano, a cadeia inteira. Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer 67 palestras no Brasil inteiro. Em todas, absolutamente todas.
a palavra que eu escutava era restrição de crédito. O crédito está restrito. E, na verdade, ele está restrito por uma conjuntura que o agro vem passando. Os maiores níveis de inadimplência da história, os números de recuperação judicial do setor quadriplicaram num intervalo curtíssimo. Isso restringe o dinheiro. Restrito, burocrático e mais caro. Sem dúvida nenhuma. Não é só restrito. É. Agora, olhando para 2026, você consegue enxergar ano de eleição? Consegue enxergar algo mais claro ao longo desse ano? Ou nada muito contundente Não. que vai fazer a diferença nessa planilha que a gente começou falando lá no começo da entrevista? Não vai fazer, infelizmente. Porque vamos pensar o seguinte, qual que é o horizonte que nós temos de queda de taxa de juros? Pode acontecer? No Brasil pode. Mas ela é uma queda devagar. Lenta. É lenta. Ou seja, se você for parar para pensar, olhando para esse ano, o produtor ele vai ter o primeiro semestre para tomar as posições dele. Eu não vejo um horizonte de 6 meses que você tenha uma revolução. Você não vai ter, provavelmente. Nós vamos ter ainda um ano, eu posso dizer que de desafios do lado do dinheiro. O dinheiro é caro, vai continuar caro, e você pode ter certeza que quem concede não vai olhar da mesma maneira que olhava em 2020, quando o setor surfava uma das melhores ondas da história. Mudou a cara do jogo. É isso. Planilha, conta em cima de conta, ajustar a calculadora. E eu quero agradecer aqui ao Jefferson Souza, que gentilmente atendeu ao nosso convite, está aqui na massa. Mais tarde ele vai estar lá no Show da Soja em Itaporã. Quero agradecer também a toda a equipe da Agro Jangada, que propiciou que a gente entrevistasse aqui o Jefferson hoje. Jefferson, seja bem-vindo aqui em Dourados, em Itaporã. Boa estada e boa palestra para você mais tarde. Muito obrigado, Ginês. Hoje, então, à tarde, nós vamos estar com a Agro Jangada para nós fazermos um bate-papo. Sempre falo que é um bate-papo, porque eu passo a minha ideia e eu quero escutar do produtor o que ele está pensando em relação a tudo isso. Então vai ser um prazer estar com todo mundo lá. Tá joia. É isso, Fabiano. Segue contigo. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado pela participação do Jefferson. Obrigado, Ginês.